Então, vamos começar a gravação, tá bom? Opa, volta aqui. Deixa eu pegar a caneta, né? Porque a caneta, ela é tudo de bom. Então, a gente vai continuar fazendo alguns cálculos que a gente já mencionou, correto? Com algumas particularidades, né? A gente falou que esses cálculos, então, a gente vai sempre observar a equação química, ver se ela está ou não está balanceada. Você, enquanto está me ouvindo falar, já pode deixar a calculadora na mão, a próximo papel, para a gente poder discutir algumas coisas. Essas coisas eu, inclusive, comentei com a coordenação, dei o parabéns nominal para ela em alguns alunos da primeira série e falei que estou considerando a possibilidade de liberar essas pessoas em algumas próximas tarefas, até em teste, porque já estão comprovando para mim que estão entendendo a coisa e eu quero que continue assim mesmo, tá bom? Então nós vamos balancear a equação, verificar se ela está balanceada, que vai nos dar uma proporção em quantidade de matéria. Lei de Lavoisier, correto? Se a gente usar a massa molar, eu posso ter a proporção em massa, que é a lei de Proust. E trabalhar em cima da lei de Proust na regra de 3 para a gente chegar na resposta do problema que a gente quer discutir. Como eu mencionei nas últimas aulas, o que eu estou mostrando para vocês aqui são possibilidades, são coisas que a gente faz como técnico em laboratório, como acadêmico, em aulas práticas, a resolução de alguns problemas, mesmo que problemas ambientais, o quanto que eu vou gastar de tal substância, ou que tipo de substância. Isso tudo faz parte de uma química que a gente chama de química analítica, né, que trabalha com análise, que trabalha com essas questões de reação, o quanto eu vou usar, qual reagente eu posso usar para neutralizar aquele outra situação. Tem uma série de coisas, né? Uma série de exemplos que a gente poderia enumerar aqui. Mas eu queria muito trabalhar e mostrar para vocês essas questões, principalmente vinculadas à proporcionalidade, porque é esse raciocínio proporcional que ele é fundamental para a gente resolver não somente o que a gente está discutindo agora, mas várias outras situações que há de vir, né? Na segunda série, na terceira série. Então, e não só, matemática a gente usa, não é isso? Então a gente está mostrando uma série de possibilidades aí, tá certo? E aí ontem a gente falou um pouquinho da questão do excesso, né, do reagente em excesso e do reagente limitante. Então, o reagente limitante é aquele que está na quantidade proporcional e o reagente em excesso é aquele que tem uma quantidade além do proporcional. Então, sempre existe uma sobra dele. Né? Na prática, a gente costuma fazer reações químicas, em alguns casos, com um dos reagentes em excesso, para que a gente possa trazer o rendimento da reação próximo do 100%. O que é fazer o rendimento chegar próximo do 100%? É eu produzir o máximo possível, é produzir a quantidade proporcional, é produzir a quantidade esperada. Então, se, por exemplo, você se tornar um empresário que vai vender determinado produto de uma reação química, você quer produzir não somente o mais rápido possível essa substância, mas você quer produzir o máximo possível dela. Né? Então a gente tenta, em alguns mecanismos, trabalhar com esse rendimento próximo do 100%. Então vai depender de cada caso, de cada situação, certo? E aí a gente vai vendo os problemas quando ele se propõe. Se em nenhum caso, em nenhum problema, ele fala para a gente esses aspectos de rendimento, né? Ah, aconteceu alguma coisa, caiu a temperatura, não sei. A gente considera que a reação aconteceu 100%, ou seja, mantendo as proporções, você vai fazer o cálculo e descobrir o quanto de produto vai ser formado, tá? Vamos começar a escrever, vamos começar a pensar, tá certo? Então, deixa eu pegar a caneta vermelha para a gente começar a rabiscar. Então, olha só, essa questão também é uma questão de vestibular, só queria mostrar que vestibulares passados, num tempo não muito distante, eles exigiam muito cálculo, exigiam muito desse conhecimento químico. Hoje em dia, se a gente se basear muito no Enem, como um processo que vai selecionar alunos para o curso superior, isso já não é tão exigido assim. Tirando alguns vestibulares menores, né, específicos para algumas universidades, tipo universidades particulares. Até na Grande Vitória, às vezes, eles cobram, mas ainda são
raciocínios bem tranquilos, porque eles baseiam-se exatamente nessas leis que a gente comentou. Isso aí é bem simples. Numa rotina presencial, a gente estaria fazendo bastante cálculo, para vocês verem que quanto mais exercício você faz, você melhora o seu entendimento e sua aprendizagem. É semelhante à matemática. Quanto mais exercícios, mais conta você faz, você exercita o seu cérebro naquele processo de aprendizagem de fixação, correto? Então é bem importante praticar, né? Exercícios, vocês sabem que leva a gente a uma eficiência posterior. Então ele está falando de um gás hilariante. Já ouviram falar de gás hilariante? Chuta para que ele serve. Para fazer você rir. É porque ele é utilizado até como um tipo de anestésico, vamos dizer assim, para alguns processos mais simples. Eu acho que em consultórios odontológicos eles utilizam ainda. Ele te deixa um pouco groguezinho, mas assim, você fica meio bobão, meio doidinho, assim. E ri acaba no fim das contas, né? Então o gás hilariante, que é o N2O, então ele já falou pra gente que ele é um produto, tá aqui ele, né? Aqui o N2O. Ele pode ser obtido pela decomposição térmica do nitrato de amônio. Nitrato de amônio é o nosso reagente. Aí ele quer. Ah, não, isso aqui é uma questão de pureza. Deixa eu pular esses dois então. E a gente vai para um problema. Ei, vai, fi. Carrega. Travou. Eu não fechei nada, não, tio. Tá aparecendo alguma coisa para vocês aí? Ah, porque o arquivo fechou. Eu tenho que abrir de novo. Pera aí. Strange. Very strange. Ah, pronto. Aqui já achei. Deixa eu compartilhar a tela de novo com vocês. E aí tudo se resolve. PowerPoint está com fome. É isso. Pronto. Acho que foi. Olha só. Vamos falar um pouquinho do rendimento, que é o que a gente estava discutindo até agora. Né? Maravilha. Então, ó, a questão aí, ele está falando o seguinte. Cadê minha caneta? E volta, tio. Caneta. A questão está falando assim, olha. Em um processo de obtenção de ferro a partir da hematita, hematita é um minério de ferro, tá? Hematita é um minério. Vamos ver se vocês lembram das nossas aulas do início do ano. Hematita é uma substância ou uma mistura? É uma mistura, tá? Aqui ele não está falando nada pra gente, tá? Nada se essa hematita é uma mistura, se ela é 100% Fe2O3. Então, se ela não fala isso pra gente, a gente considera que, neste caso, esse minério, ele é 100%, nesse caso do problema, tá? 100% Fe2O3. É tipo uma ferrugem? Não, não. Você já viajou de trem, Samuel? Então você já deve ter visto hematita na viagem. Porque aqueles vagões cheios de minério de ferro, boa parte deles é hematita. Você acha que ele é enferrujado? Ele não tem a aparência de estar enferrujado, é uma coisa meio acinzentada, parece um carvão. Quando ele oxida, quando ele sofre oxidação, aí ele começa a ficar com ferrugem. Aí aparece a cor avermelhada. A cor avermelhada você vê na beira do trilho do trem, porque vai caindo o minério no chão e ali ele vai ficando, ele vai oxidando. Então, se você prestar atenção na viagem, numa próxima oportunidade, você ou qualquer um outro que viajar de trem, olhe, por exemplo, para a estrada e você vai ver que o chão dela tende a ser uma cor mais avermelhada, que lembra um pouco a ferrugem. Mas ali é partícula pequena, né? São fragmentos. Aí olha só,
ele está querendo obter ferro, certo? Ele está querendo produzir ferro lá na siderúrgica a partir dessa hematita. E ele disse que ele usou 4,8 toneladas de minério. E ele quer saber o quanto de ferro eu posso produzir. Só que ele disse para a gente que o rendimento da reação é de 80%. Se você já entendeu a história do rendimento, ele está falando para você que você não produz 100%. Você vai produzir menos do que você espera. Então aqui é o seguinte, você vai fazer o cálculo como se fosse um cálculo normal, correto? E depois você tem que tirar 80% desse total. Então, ó, eu tenho 4,8 toneladas de hematita e eu quero descobrir o quanto de ferro em gramas ou toneladas, não é isso? Então a gente tem que fazer uma conta, tá? Então aqui eu não coloquei, mas vou adiantar para vocês. Ó, a massa molar do ferro é 56 gramas por mol. E a massa molar do oxigênio, 16 gramas por mol. Essa equação ela está de acordo com a lei de Lavoisier? Olha para mim. Aí. Não, né? Então o ideal para a gente é fazer o balanceamento dela antes da gente fazer o cálculo, porque a gente pode fazer algo errado. Então, ó, vou adiantar também aqui, olha, eu tenho 2 átomos de ferro no reagente, preciso ter 2 átomos de ferro no produto, não é? Tem 3 átomos de oxigênio no reagente, preciso ter 3 átomos de oxigênio no produto. Então você coloca 3 aqui, 3 carbonos, 2 ferros e um Fe2O3. Resolvido nosso problema. Show? Alguém já fez o cálculo aí para mim? Quanto deu a massa molar do Fe2O3? São 2 átomos de ferro, a massa de 2 átomos de ferro, mais a massa de 3 átomos de oxigênio. $150? 160? E aí? Vamos acertar aí, refaça a conta. Mas alguém fez aí? Gustavo, Samuel. Eu não fiz conta, não? 160? Opa! 2-1. Vamos usar 160, então, já que são 2 respostas, né? Então, aqui, ó, a proporção entre o Fe2O3 e os átomos de ferro, 1 mol de Fe2O3 produz 2 mol de ferro. 1 mol de Fe2O3, vocês falaram que deu 160 gramas. Teve mais uma resposta ali, show. E 2 mols de ferro é a massa de ferro vezes 2. 56 vezes 2, 112? Isso, 112 gramas. Show? Ele quer saber qual é a massa de ferro que eu posso obter a partir, né, do processo siderúrgico lá, que vai consumir 4,8 toneladas. E aí? Eu posso fazer essa conta? Olha para a proporção que eu coloquei aí na tela de vocês. Eu posso fazer essa conta? Poder pode. E, inclusive, essa conta vai dar a resposta certa. Sabe por quê? Aqui, ó. Cadê a caneta? Deixa eu pegar um azulzinho aqui para destacar. A primeira linha proporcional tá de grama para grama, não é isso?
A segunda linha proporcional está em toneladas. Se eu fizer essa conta, você vai achar a resposta em tonelada. Neste caso aqui não vai ter problema. Teria problema se fosse mol com grama, porque são grandezas diferentes. Mas aqui as grandezas de massa elas são as mesmas. Você pode passar tonelada para grama sem problema nenhum. Mas depois você vai ter que fazer conversões, né? Faz essa conta aí para mim. 4,8 vezes 112 dividido por 160. 3,36? Não precisa, Gustavo. Não precisa passar para grama. Deixar tudo na mesma unidade. Nesse caso, a sua resposta vai dar em tonelada também. Então, a resposta aqui seria 3,36 toneladas de ferro. Ok? Ok. Acabou o problema? Não, exatamente. Por quê? Porque essa massa aqui, ela seria formada se o problema não tivesse falado que o rendimento foi de 80%. Então, essa massa aqui formada, ela seria num rendimento de 100%. Qual vai ser a massa se o rendimento for de 80%? Ele produziu menos, tá? Aqui provavelmente tem algum fator ali da siderurgia que vai dar uma massa menor. E aí, calcula aí para mim. Tira 80% de 3,36. É bom que vocês vão vendo uma coisa que eu gosto muito. Eu não gosto de usar muito fórmula, não. Gosto de usar muito regra de 3 mesmo. Melhor do que ficar decorando fórmula. 2,6? Ah, gostei dessa resposta da Júlia aí. Cadê minha caneta? Achei. 0,2688 toneladas. Não é isso? E aí? Não, 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 não. Tem alguma coisa errada aí. Porque a massa está muito baixa, Júlia. Porque a massa, ó, 3,36 para 80% tem que dar um número grande, não pode dar um número pequeno, não. 80% é boa parte, né? 2,688. Tem mais lógica. Não é isso? E aí, qual é a resposta? Qual das alternativas vai ser a nossa resposta? A letra A, né? Cadê a caneta que eu perdi aqui minha caneta? A letra A. Você vai ter que converter para quilograma, né? Então aí multiplica por 1.000 vai dar 2.688, correto? Então você consegue menos ferro do que você esperava. Aqui nesse caso o rendimento provavelmente pode ter sido alguma coisa da siderurgia, o fogo não conseguiu fazer ali, né? Porque você tá vendo, tem carvão, aquilo ali e falou, né? Aquilo ali provavelmente é um aquecimento, a queima do carvão vai fazer a fusão, vai produzir monóxido e você vai extrair o ferro fundido dali. Então talvez não tenha sido eficiente, talvez no final do processo 20% cadê? 20% talvez continue na forma da forma de hematita, na forma do Fe2O3. Tá certo? Tem uma série de fatores, a gente não precisa nem discutir isso. Mas aí você só tem que prestar atenção. Se ele não falasse que o rendimento era de 80%, o nosso problema acabava aqui no 3,36, tá? Porque teria produzido todo o possível. Mas aí não foi a questão. Tá certo? Alguma pergunta?
Vou voltar para o gás hilariante, então. O gás hilarirarie. Hilarirarie. Vou botar uma tarefinha para vocês fazerem, tá? Fiquem atentos. Então, vou voltar para o gás hilariante para a gente resolver essa continha aqui. Bonitinha. Deixa eu só pegar uma caneta diferente. Show! Então, o gás hilariante, que é o N2O, que é o nosso produto, ele pode ser obtido pela decomposição térmica do nitrato de amônio, que é o NH4NO3. Tá? Então, a decomposição térmica é botar isso aqui para esquentar. E aí, eu produzo essas duas substâncias, água e o N2O. E aí, ele falou que se ele produzir, se ele gastar 4 gramas do nitrato de amônio, ele produz 2 gramas do gás hilariante. E aí ele quer que a gente calcule a pureza do sal. O sal é esse daqui, é o NH4NO3. Que diabos é pureza do sal? Diz para mim, o que ele quis dizer com essa informação pra gente? Hein? Quanto tem de sal no meio? Vocês lembram qual é a diferença entre substância e mistura? Qual é a diferença entre substância e mistura, primeira série? Isso, que mistura tem mais de uma substância no meio. E a substância tem só um componente, ela é pura. Então o que ele está querendo dizer com a gente aqui, que ele usou esse nitrato de amônio, mas esses 4 gramas que ele colocou ali, não são 4 gramas de NH4NO3. Uma parte é NH4NO3 e outra parte a gente vai chamar de impureza. Então a gente tem aqui uma informação, agora pelo problema que esse NH4NO3 aqui, ela é dividida em duas partes. Uma parte é de impureza, tá? De impureza. E uma outra parte é de NH4NO3. Se eu somar a impureza mais o NH4NO3, eu tenho 4 gramas. Mas é quem reage para a produção do N2O? É o NH4NO3. Então, pessoas, o que nós temos que fazer aqui é o seguinte. Ó, eu vou apagar essa parte aqui. E nesse problema, isso aqui vai ser meu X agora. Eu preciso saber, desses 4 gramas, quantos correspondem ao NH4NO3 para poder produzir 2 gramas de N2O. Então, deixa eu fazer o seguinte, apagar toda a tinta. Não, eu falei toda a tinta. Oh, não apagou não, filho da mãe? Então tá bom. Então aqui. Eu preciso... Ei, o que está acontecendo? Ai, 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 ui, ui. Eu fiz alguma coisa. Deixa pra lá. Então, vou fazer aqui. Seguinte. Essa equação, ela tá balanceada? Não, né? Não? Não. Tá. Opa, eu acho que tá sim. Tem 2N, tem 4H e tem 3O. 2 na água e 1 no NH2. Isso, fechou. Calcula para mim, então, a massa molar do NH4NO3 e a massa molar do N2O. As massinhas dos elementos estão ali no canto.
Vai fazendo a conta e vai me dizendo aí no bate-papo. Pessoas, massa molar do NH4 e NO3, quanto deu? Deu 80? 80 gramas. E do N2O? 44? Show. Então vou escrever aqui do lado, ó. Porque pelo jeito tá pagando ali. Opa, 44 ou 40? Acho que é 44, viu? Ah, então tá bom. Então, ó, é 1 mol de NH4 NO3 produzindo 1 mol de N2O. Vocês falaram, então, para mim, que... Cadê? Espera aí que eu perdi. Perdi mesmo. Cadê? Aqui. 80 gramas disso produz 44 gramas disso. A gente precisa então saber qual é a massa de NH4NO3 que eu preciso para produzir 2 gramas. Faz o cálculo aí para mim e me diga qual é essa massa. Multiplica em x, 8 vezes 2, 3,6? Sucesso! Alguém achou um valor diferente? Agora, olha o problema de novo e fala qual foi a massa da amostra de NH4 e NO3 que ele consumiu, que ele colocou lá na reação. Vou lá no cantinho e vou mostrar para vocês. Está aqui, ó. 4 gramas, não é isso? Então, ó, ele quer saber a pureza, ele quer saber quanto de NH4 NO3. Então, minha amostra tem 4 gramas, não é isso? Lembra que eu falei que esses 4 gramas aqui, ele corresponde a uma massa de NH4 NO3 e uma massa de impureza. Nós já descobrimos a massa do NH4 NO3 nessa amostra, que vale 3,6. Então você pode até falar que aqui eu tenho 0,4 gramas de impurezas ali no meio. E aí pode calcular a porcentagem para cada um. Então 4 gramas é a minha massa total, ela vale 100%. Qual seria a porcentagem para o 3,6 gramas de NH4NO3? E agora? Eu acho que 80%, não, 80% ou 90%. 90%, não é isso? E aí, se você por acaso não fez a conta e olhou na resposta, você já começa a ter uma ideia, né? Poxa, 3,6 está tão perto do 4, não pode ser 100%, né? E nem pode ser 75%, porque 75% daria 3. Então você já consegue começar a ter o raciocínio, o raciocínio proporcional, o raciocínio lógico que eu tenho falado aí com vocês. Correto? Perguntas.